Meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Uma semana mais curta de jogos, né? Mas tivemos o último campeão estadual aí, tudo bem, ainda falta o esporte, mas dos grandes campeonatos estaduais, tivemos o último, né? O Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. Fica aqui nesse vídeo para você saber minha opinião sobre o jogo, sobre o Campeonato Paulista em si, enfim, sobre tudo. Também vamos conversar sobre a Copa do Nordeste, que também teve os seus 4 jogos. O grupo do Bahia já definido, o grupo do Vitória já definido. Vamos conversar aqui. Então fica ligado aqui para você saber de tudo que de melhor aconteceu nesse meio de semana. Os jogos aconteceram de quarta a quinta, né? Na terça-feira a gente teve o jogo da seleção. O baile da Argentina em cima da nossa seleção brasileira. E aí na quarta-feira tivemos Copa do Nordeste e na quinta-feira Campeonato Paulista. Meus queridos, vamos começar então com os jogos da Copa do Nordeste. Na quarta-feira, 2 campeões estaduais se enfrentaram, né? O Bahia campeão baiano, o Ceará campeão cearense, se enfrentaram na Arena Fonte Nova e fizeram um bom jogo de futebol, né? É verdade que o Bahia dominou mais, teve mais chances, teve mais oportunidades, digamos, no começo do meio dos tempos. Por quê? No finalzinho do segundo tempo foi quando o Ceará começou a criar um pouco mais. Voltou no segundo tempo, acabou tomando 2 gols do Eric. Eu já vou falar quem fez os gols, mas acabou levando os 2 gols do Eric. E aí, na etapa final, né, no finalzinho, conseguiu fazer 2 gols. Então o Ceará conseguiu ali levar um perigo, conseguir criar nesses finais ali do primeiro tempo e da reta final. Bom, gols do Bahia, né? O Lúcio Rodrigues fez o gol do Bahia, o primeiro gol no primeiro tempo, como eu falei, um primeiro tempo amplamente dominado pelo esquadrão. Tudo bem que o Ceará conseguiu levar um perigo na reta final, como eu estava falando, mas foi pouco, né? Como um todo, o Bahia foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, a coisa já começou com o Bahia fazendo um gol com o Eric, o segundo gol, o terceiro gol também com o Eric aos 64 minutos, lei do ex, né? O Eric passou pelo Ceará na última temporada. E aí o Fernandinho e o Galeano fizeram os gols do Vozão na Fonte Nova. Baita vitória do Bahia, né? Uma vitória importante. Lembrando que o grupo do Bahia, consequentemente o grupo do Ceará também na Copa do Nordeste, ainda não está definido, tá? Alguns times ainda falta um jogo, mas no caso do Bahia, por exemplo, ainda falta o jogo contra o Confiança, que foi adiado por conta das partidas da Libertadores, né, da pré-Libertadores. Então a equipe ainda tem um jogo a menos em questão aos seus rivais e, por incrível que pareça, o Bahia está na liderança do campeonato da Copa do Nordeste, né? Então, mesmo com um jogo a menos, o Bahia sobra na Copa do Nordeste e é um dos favoritos, cara, na minha opinião, para ser campeão da Lampions League. O Sport, né, já classificado também, recebeu a equipe do Altos em casa. Isso aí a gente está falando do grupo que já está definido, né? O grupo do Vitória, do Sport, do Ferroviário, do Fortaleza, spoiler de quem já está classificado. Mas o Sport conseguiu perder para o Altos em casa de pênalti gol do Jonathan no primeiro tempo. Foi um jogo bem modesto de futebol, né? O Sport conseguiu criar, ter chances, mas nenhuma de grande perigo, né? As finalizações do Sporting foram todas erradas praticamente, finalizações muito mal executadas, o que levaram o time a perder em casa na Ilha do Retiro. Mas, obviamente, né, já classificado, a vida fica muito mais tranquila, digamos assim. Outro que não estava classificado, corria ainda um certo risco, era o Fortaleza. Mas o Fortaleza conseguiu perder para o concorrente direto por essa classificação. O Fortaleza ficou na corda bamba por apenas 2 golzinhos. Não, um golzinho, né? Porque um golzinho tiraria um saldo de gols do Fortaleza e aumentaria um do CRB, empatando toda a parada e complicando a vida do Fortaleza. Então, um golzinho ali separou o CRB da classificação e o Fortaleza da desclassificação. E aí, eu quero separar um momentinho para falar pro torcedor do Fortaleza o que eu tô achando, né? E eu acho que a maioria dos torcedores do Fortaleza vão concordar comigo. O erro não está no Vojvoda, tá? Não acho que ele é um mau técnico ou que ele está errando com o time que ele tem em mãos. Eu acho que o que ele está fazendo, inclusive, é milagre com esse time, né? Porque já é um time cansado, um time velho, um time já com idade muito elevada, principalmente no setor defensivo. Então, acho que uma renovação, esse time do Fortaleza merece e precisa disso, para continuar se mantendo no topo, continuar se mantendo nas brigas por campeonatos que ainda vai ter. Questão de classificação para a Libertadores, eu acho que o time ainda tem chance sim de classificar para a Libertadores durante o Brasileirão. Na Libertadores eu não garanto tanto mais, porque o time não engatou, não está fazendo um bom começo de ano. Óbvio, tem todo o calendário brasileiro pela frente ainda, mas na questão estadual, na questão de apresentação nessa pré-temporada, o Fortaleza
não foi bem. Começou bem o campeonato cearense, tenho que fazer aqui essa ressalva, mas ali já na reta final e início do campeonato da Copa do Nordeste, o time já oscilou, começou a oscilar bastante e segue nessa oscilação. Muito por conta do físico, né, e de como esse time joga. Muitos times já estão familiarizados com o Fortaleza e com os jogadores que ele tem em mão. Então, não é tanta culpa assim do Vojvoda, óbvio que a renovação de ideias também é importante, mas na questão de jogadores eu acho mais ainda. O Fortaleza não passou por um processo de renovação até hoje, né? Eu acho que isso está se chegando ao limite com esse elenco. Jogadores como Tinga, Tite, Brites, são jogadores que deviam já estar em outros ares ou já aposentados na questão do Fortaleza. Bom, mas é isso, perdeu com o gol do Anselmo Ramon, ele pegou o rebote num pênalti muito mal cobrado, viu, Anselmo? Mas enfim, conseguiu aproveitar no rebote e ajudar a vencer, mas não foi suficiente para o CRB classificar de fase. Outro já classificado foi o Vitória, que foi visitar o Motoclube no Maranhão e saiu com empate, né, em 1-1. O jogo foi bem movimentado, né, mas você viu já para dar algumas mexidas no Leão. Foi uma boa Copa do Nordeste, né, do Vitória. Vamos ser honestos, porque o time do topo da lista, é o líder do seu grupo. Engraçado, né, o outro rival, né, o rival baiano, é líder do grupo B, e o grupo A é liderado pelo Vitória. Mas foi uma boa Copa do Nordeste, eu acho que não faz justa as críticas que o time está sofrendo nessa questão. E é um bom começo de ano também, tá? Eu acho que você ser derrotado por um rival na final é menos pior, obviamente, do que você ser derrotado por um time de menor expressão no seu estado, né? É uma final mais equilibrada entre Vitória e Bahia, por exemplo. E a Copa do Nordeste está mostrando isso, que o time do Vitória consegue enfrentar as equipes do Nordeste muito bem, consegue ir bem com elas. Tudo bem que esse resultado contra o Motoclube não era esperado, mas o Vitória foi sim muito bem nesse começo de temporada. Vamos ver com o início do Campeonato Brasileiro já nesse final de semana, e eu estou muito curioso para ver todas essas equipes, né, do Nordeste se enfrentando nesse início de Brasileirão. Promete ser bem, bem interessante esse Brasileirão desse ano, com mais equipes nordestinas, e é um futebol muito agradável de ver, diga-se de passagem. Vamos falar agora de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras jogando na Neoquímica Arena, mas muito por conta, obviamente, do jogo de ida e também dos erros que o Palmeiras teve ao longo do jogo. Foi um grande jogo do Corinthians? Defensivamente falando, sim, e até surpreendentemente falando, sim. O Corinthians conseguiu encaixar uma boa marcação no meio de campo, conseguiu encaixar uma boa marcação na defesa, coisa que não se via tanto assim no time nesse começo de temporada, né? O Corinthians passava por grandes oscilações defensivas nesse Paulistão, passou por nessa questão, tanto que eu acho que dificilmente vai ter, tipo assim, unanimidade da zaga do Corinthians como eleita como a melhor do campeonato. Eu acho que vão ter outras peças ali, mas o Corinthians foi muito bem. Óbvio que, e aí eu tenho que destacar dois jogadores do Corinthians, na minha opinião, que Yuri Alberto e Hugo Souza foram os grandes nomes dessa final. O Yuri pelo gol na ida, né, no Allianz Parque, e o Hugo Souza por defender o pênalti de um dos melhores cobradores de pênalti do país, Rafael Veiga. Bom, foi uma boa defesa, né, tá? Eu acho que o Rafael cobrou um pouco mal, mas o Hugo foi muito bem na defesa, conseguiu tomar para escanteio. Cara, é mágico ver como o Corinthians transformou o Hugo Souza, que foi chutado do Flamengo, né, rodou ali um pouquinho para fora do país, mas volta para o Corinthians para fazer uma história linda, incrível com a camisa do Timão, depois da saída do seu maior goleiro da sua história, que é o Cássio. Eu acho que vai continuar sendo, eu acho que o Hugo tem um caminho muito bonito aí pela frente, e com grandes chances, quem sabe, superar o Cássio nesse quesito, né? Mas é muito difícil. O Cássio, ele é um totem nesse time do Corinthians. Eu acho que por mais que ele tenha saído pelas portas dos fundos, ainda assim é o maior ídolo da história do Corinthians, da história recente, pelo menos. E o Yuri Alberto, cara, um cara que estava praticamente chutado do Corinthians no ano passado, conseguir dar essa volta por cima e fazer o gol da final, se emocionar nesse segundo jogo, foi muito bacana de ver o Corinthians. Eu já tinha falado que o Corinthians ia ser campeão paulista já há muito tempo, merecia, dos quatro grandes, era o clube que estava mais merecendo esse título por conta de já ter entrado no Campeonato Paulista focado em vencer, focado em desempenhar um bom futebol e entregar para sua torcida, que já fazia mais de 6 anos, quase 6 anos, sem levantar um caneco, voltar a sorrir, voltar a comemorar um título, né? Vale lembrar que o Corinthians foi campeão em 2019 do Campeonato Paulista, desde então não venceu mais nenhum título. Então, ou seja, desde antes da pandemia, né, quando o Corinthians venceu, nem pandemia existia,
E aí voltou a vencer agora com essa partida épica, diga-se ou não, na Neoquímica Arena, né, com esse 0-0 segurado contra o Palmeiras. Do outro lado, vou acertar um pouquinho mais o Corinthians. Um detalhe só, e aí eu queria deixar uma grande ressalva com vocês, corintianos. Tudo bem que vocês estão na festa, comemorando, celebrando, mas foi incrível a falta de decisão, de poder de decisão de Garro e Memphis Depay. Para mim, esses dois jogadores sumiram do jogo, dos dois jogos, aliás, tanto no Allianz Parque quanto na Neoquímica Arena. Para mim, os dois desapareceram. O Depay até tentou no final do jogo fazer uma graça para a torcida, etc. Mas questão de futebol apresentado, para mim foi muito aquém do que o torcedor corintiano espera dos dois. De criação, de movimentação, de talento, de qualidade, os dois foram muito aquém. E aí, falando de quem foi aquém, se a gente for pegar o time do Palmeiras, foi inteiro, né? É uma decepção total o Palmeiras. Tudo bem que é uma aberração o Palmeiras estar nessa final do Campeonato Paulista. Não jogou bola nem na fase de grupos, nem no mata-mata para estar nessa final. Na fase de grupos, por mais que tenha feito uma campanha grande, né, de grande pontuação, não estava apresentando um futebol para isso. Não estava apresentando futebol para classificar, para eliminar a Ponte Preta, por exemplo, do seu grupo. Começou bem o mata-mata, fazendo uma boa vitória contra o São Bernardo, mas aí contra o São Paulo o futebol já sumiu, desapareceu. Na ida contra o Corinthians também não teve nada desse futebol milionário que o Palmeiras tem. E nesse segundo jogo, cara, tava dando pena de ver o Palmeiras jogar bola. O Palmeiras não conseguia triangular, o Palmeiras não conseguia trabalhar a bola, o Palmeiras não conseguia ter uma jogada diferente, a não ser dar a bola no Estevão, que ele já não consegue mais criar tanto assim pelo lado direito. Eu acho que, pensando em Campeonato Brasileiro, Super Mundial e etc., tem que se encontrar uma outra formação pro Estevão, uma outra posição em campo pro Estevão. Ele não dá para ele jogar aberto na lateral direita, ali quase grudado na linha lateral, porque ele vai sumir dentro de campo. E ali é muito fácil do time marcar ele, né? Ele poderia se aproximar mais do Veiga, formar essa dupla do meio de campo, como foi, por exemplo, o Scarpa com o Veiga em 2020 e 2021. E 22 também. Eu acho que essa é a tendência e o que eu esperaria do Abel. Acho muito difícil que ele vai fazer algo nesse sentido, porque, enfim, não dá, né, para os dois jogarem juntos ali no meio de campo na questão que o Abel enxerga o Estevão como um atacante de lado de campo, enfim, driblador e etc. Mas o segundo, se a gente fosse tirar, assim, né, espremendo muito do que foi esse jogo, porque, assim, o jogo foi de muito mais emoção do que de chances criadas e de qualidade. Se a gente for separar, assim, de grandes lances do jogo, vamos ter uma bola na trave do Garro no primeiro tempo, e foi a única coisa que o Corinthians fez no jogo todo. E do Palmeiras, vamos ter o pênalti e uma chance que o Murilo ali perdeu no segundo tempo, na hora que ele fica sozinho de frente pro gol. Foi só isso de jogo, né? O restante foi o Corinthians picotando, foi o Corinthians conseguindo marcar, conseguindo conduzir o jogo da maneira dele. E o Palmeiras muito complacente com isso, muito aceitando demais esse tipo de coisa. Então, foi campeão quem quis mais ser campeão paulista em 2025. O Palmeiras achou que conseguiria ser campeão mesmo não jogando bem. Eu acho que essa falsa ilusão de classificar, de passar de fase não jogando tão bem, deu ao Palmeiras a sensação de que, uma hora a gente vai ser campeão, uma hora a gente vai dar certo, a gente vai encaixar e vai ser campeão. E não é isso que acontece. Não foi isso que aconteceu, por exemplo. Falando agora de torcida, torcedor corintiano, me entenda. Eu quero ajudar, help me a help you. Não dá para vocês fazerem aquilo que vocês fizeram no final do jogo, né? Não dá. Eu estava conversando, inclusive, com outro corintiano, amigo meu, Guilherme, aliás, um abraço, parabéns pelo título, Guilherminho. Não dá para vocês fazerem isso em hipótese nenhuma, nem com celebração de título, nem com fracasso do time ao longo da temporada. Não dá. Você jogar uma bomba dentro de campo, um rojão, um sinalizador, cara, para mim é de um pensamento minúsculo, de uma forma de pensar minúscula. Não se pode fazer isso. O Corinthians pode, e na minha opinião, tem que sofrer uma punição na questão de torcida ou na Neoquímica Arena, porque não é a primeira vez que alguma coisa acontece na Neoquímica Arena no confronto entre Palmeiras e Corinthians. Tudo bem que foi só uma cabeça de porco, mas, cara, entraram com uma cabeça de porco no estádio. E agora jogaram bombas dentro de campo, acertando inclusive o próprio jogador do time, o Gustavo Henrique. Então eu acho que, assim, tudo bem, é uma festa, é a festa do torcedor corintiano, eu acho que tem que ser feita a festa realmente, mas não durante o jogo. O árbitro poderia, eu até procurei saber disso,
poderia ter interditado a partida, ter dado WO em cima pro Palmeiras. O Palmeiras poderia ter sido campeão paulista por WO contra o Corinthians, por conta de uma ação da torcida. Então imagina, você quase colocou em risco todo o planejamento, o preparo do seu time, dos seus jogadores, por conta de uma imbecilidade, por conta de uma infantilidade. Então, assim, na minha opinião, cara, que o Corinthians sofra, a torcida e a questão do estádio sofram as consequências, sejam julgados e que percam ali 6 jogos, 3 jogos. Acho que não vai acontecer no Campeonato Brasileiro, acho que vai ficar pro Paulista no ano que vem. Mas que fique como punição e de aprendizado para que isso não aconteça. Porque foi legal, beleza, fomos campeões. Mas e se acontece uma coisa dessa? O árbitro acredita, dá WO porque não dá para ter jogo. Pô, é para se pensar um pouquinho, né? Eu acho que tem que começar um bando de loucos, legal, é legal, maravilhoso, esse grito e tal. Mas tem que começar a pensar, né? Um bando de loucos tem que ser pensante, tem que ser racional, no mínimo. Então é isso. Parabéns pro Corinthians, merecia ser campeão. Foi a melhor campanha da fase de grupos, foi muito bem na mata-mata, foi muito bem na final, fez um grande jogo no Allianz Parque, conseguindo fazer 1-0, e fez um jogo modesto, mas conseguindo segurar e conduzir a partida da maneira que quis. Méritos do Ramon, méritos do seu filho também, né, que é a família Dias que está dominando tudo. Mas é isso, meus queridos. Vou falar agora rapidinho da questão do Dorival. Aparentemente, né, segundo está borbulhando, ainda não tivemos nenhuma nota oficial da CBF em relação a isso, mas aparentemente o Dorival Júnior não faz mais parte da comissão técnica. Ele e obviamente toda a sua comissão não fazem mais parte da seleção brasileira. Ambos foram demitidos, o Dorival e sua comissão, e o Brasil agora procura-se vagas para serem treinadores ou vagas de cabos, né, para tentar desarmar essa bomba que é a seleção brasileira e a Confederação Brasileira de Futebol. Bom, ao longo do dia, essa informação borbulhou. Ela saiu primeiramente no UOL, né, tem que dar aqui os créditos ao UOL, mas aparentemente ela foi confirmada e apurada pela Rádio Bandeirantes de que o Dorival realmente foi demitido como técnico da seleção brasileira. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Aqui fala, né? Dorival chegou na seleção 10 de janeiro de 2024, né, faz pouco mais de um ano. Passou ali Campeonato Brasileiro, somou 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas em 16 partidas, com aproveitamento de 58,3% de aproveitamento, e foram apenas 25 gols marcados e 17 gols sofridos, né? Enfim, jogou 16 jogos, sofreu 17 gols. É muito negativa, né, essa passagem do Dorival pela seleção. É um bom técnico de clubes, mas infelizmente não acho que deu certo aí. Acho não, tenho certeza que não deu certo com a seleção brasileira. Tem 2 nomes aí circulando na questão da seleção, né? Jorge Jesus e o Carlo Ancelotti. Eu acho muito improvável que qualquer um dos dois assuma a seleção nesse momento. O Ancelotti tem o Mundial com o Real Madrid e o Jesus tem o Mundial com o Al Hilal também. Então dificilmente esses 2 técnicos vão assumir a seleção brasileira no momento. Mas a informação que eu queria trazer para vocês é essa aqui. CBF pagará salário de Dorival Júnior até a Copa de 2026 e ainda multa pela demissão. Cara, é bizarro isso, né? Como é importante a gente ter uma noção de que pro técnico brasileiro, é muito mais lucrativo você ser demitido do que você continuar no clube. Percebe? É muito louco, cara. O Dorival vai continuar recebendo o salário até do ano que vem, enquanto, olha lá, o Dorival tem custo de mais de R$1 milhão por mês a CBF. Cara, é absurdo, né? É absurdo mesmo. É muito louco isso, porque a gente tenta ganhar o nosso dinheiro de maneira muito honesta. Não estou dizendo que o trabalho do Dorival, que isso não é honesto, tá? Mas eu acho que é um absurdo para quem tenta ganhar esse trabalho, para quem tenta viver, para a vida do brasileiro, ter uma notícia como essa, de um técnico que foi demitido, não está mais no emprego, e você, que vai ao estádio, paga um ingresso caro, paga, enfim, camisa cara, pay-per-view caro, tudo caro. Lembre-se, sempre quando você fizer isso, uma parte desse dinheiro vai para a CBF, e uma parte desse dinheiro que vai para a CBF vai para pagar o nosso querido Dorival Júnior, que está desempregado, mas vai receber R$1 milhão por mês. Até 2026. Tá pertinho, né? Também abril aí. Vão ter quase 12 meses aí para ele receber
pouco mais, né? Se a Copa do Mundo for no meio do ano, vai ter mais de 12 meses. Então são um pouco mais de 12 milhões que o Dorival vai receber da CBF. Cara, é coisa de maluco. Coisa de maluco. Mas é isso, meus queridos. Edinaldo Rodrigues, né? O que esperar? Um abraço com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Parabéns ao Corinthians, hein? Parabéns, vai, Corinthians!